Bem-vindo ao programa 40 Mais, o programa voltado para a qualidade de vida em quem tem mais de 40 anos. Hoje falaremos sobre a sexualidade na terceira idade. Aquela imagem de dois velhinhos sentados na cadeira de balanço não serve mais para a realidade atual. Muita gente pode não entender, mas nessa fase existe uma necessidade de amar e ser amado, como em qualquer outra fase da vida. Os recentes estudos apontam que a sexualidade dos mais velhos é um dos aspectos do envelhecimento que mais sofre preconceito, muitas vezes considerado como um período de assexualidade e de renúncias. Mas será que isso condiz com os nossos desejos e nossas necessidades nessa fase da vida? Como a vida sexual de casais que vivem há décadas juntos é afetada? E os idosos que vivem sozinhos? Como começar um novo relacionamento? Para esclarecer essas e outras dúvidas, como podemos ter uma vida sexual saudável depois dos 80 anos, teremos hoje uma especialista em relacionamento. Hoje temos no nosso programa a psicóloga e terapeuta sexual, Márcia Ticchi. Bem-vindo ao nosso programa, Márcia. Obrigada pelo convite, Gustavo. Bom, o tema que a gente estava conversando agora, apresentando, é bem atual, né? Bem atual e bem amplo. Inclusive, é tema até de novela, né? A gente vê hoje em novelas aí, que, em vários canais, o tema sendo explorado. Como é que começou isso para você? Quando que você começou a ver que esse era um tema que era importante e era pouco estudado? Pois é, eu acho que ele até era estudado, mas não tinha muito espaço. Eu acho interessante colocar isso, Gustavo, porque a minha primeira especialização foi em doenças psicossomáticas. Há 25 anos atrás, fui fazer uma especialização em São Paulo, porque eu vivia no ambiente médico. Falei, para um começo de carreira, legal ter... Só que trabalhando com doentes psicossomáticos, que são aquelas pessoas que têm doenças, mas o que gera, o que cria essa doença são conflitos emocionais. Isso não quer dizer que não tenha doença, vai ter que ir no médico, vai ter que tratar. Eu percebia que a origem da maior parte dos conflitos estava nas famílias. Aí eu fui para a PUC fazer família e casal. Para atender família, você tem que atender criança, sogra, cachorro e tal. Eu já não tinha tanta idade até para isso, resolvi ficar com os casais. E quando você atende casais, o ponto mais importante de desencontros conjugais era o sexo. Sim. Aí eu fui fazer uma especialização em sexualidade humana. Naquela época, como consequência, como eu estou falando, mas hoje, com convicção, eu te falo, a vida sexual saudável é o que nos dá equilíbrio para enfrentar tudo na vida. E quando eu falo vida sexual saudável, não significa apenas exercitar a sexualidade quando tem um parceiro. Senão a gente vai pensar que quem não tem parceria não é saudável. E o que é uma vida sexual saudável? É você estar funcionando na tua vida, no teu trabalho, nos teus relacionamentos afetivos, de amizade, em coerência com seus desejos. Falar em desejo faz um link direto com sexo. Sim. Aquela coisa, não se fala desejo porque é uma coisa gauche, é negativo, é proibido. E desejo é vital, é o desejo que nos mantém vivos. E nós, principalmente na cultura ocidental, temos uma relação muito ruim com os nossos próprios desejos. Sim. Isso acaba afetando a vida sexual. Acaba levando ao fato de que, às vezes, tem muitas pessoas que, quando chegam na terceira idade, acham que realmente, não, já fiz a minha parte, não tenho mais direito a desejo nenhum. Não tenho mais direito a desejo nenhum. E, por outro lado, se sentem... Reprimem porque se sentem deslocados, desajustados na vida. E como é que a gente vive bem o desejo na terceira idade? Se desde sempre eu tive uma boa relação com os meus desejos. Sim. E a gente há de convir que o idoso, o adulto maduro de hoje, seu programa é mais de 40. Eu diria que o jovem de 40 anos de hoje não teve uma boa relação com os seus desejos, porque nós somos a primeira geração de um discurso de liberdade sexual. E isso foi entendido como podia ser naquele momento. Olha, todo mundo é muito reprimido e agora vamos liberar geral. E você há de convir que o equilíbrio está no meio. Sim. Hoje, falar disso num programa de televisão é falar do equilíbrio na vida sexual, na realização do desejo, na busca do prazer, dos 40 aos 80. Sim, sim. E quem sabe até no adolescente,
que é filho desse casal que viveu o boom da sexualidade. Então, falar disso, hoje não tem mais idade. O discurso é o mesmo para o adolescente, para o jovem de 40 e para o idoso de 60 ou 80. Uma coisa que realmente eu sempre pensei é que a sexualidade ela sempre está um pouquinho ligada à tua criação, à tua formação. É um exemplo que você teve, às vezes, dentro da tua casa, né? E realmente a minha geração, que está aí chegando nos 40, passando dos 40, mas teve duas coisas acho que mudaram muito essa relação. Primeiro, da liberdade sexual, que realmente na década de 60, 70, principalmente, anos 70, foi o boom da liberação sexual. Paz e amor, pode tudo, né? E a minha geração, que hoje está chegando aí nos 40 e passando dos 40, é a geração que pegou a AIDS, que pegou coisas graves relacionadas a não, na verdade, não a liberação sexual, mas sim a não cuidar da parte de saúde da questão esse sexual. Esse descontrole, exatamente. Então, talvez seja uma geração que, por ter tido um choque tão grande com os abusos que aconteciam, hoje virou até uma... Eu brinco, a minha geração de 40 hoje, eu acho que é uma geração mais careta, talvez, do que uma geração anterior, que hoje está com um pouquinho mais, com 50, até chegando nos 60. Mais tolerante, mais né? tolerante, né? E a outra coisa também que eu acho que está pegando, aí já os que já passaram dos 40, que estão na casa dos 60, partindo para os 80, eu acho que é a questão por exemplo, remédios que hoje ajudaram a resgatar uma confiança que ele tinha perdido. Esse tipo de remédio, né? Ele mudou muito o aspecto psicológico da sexualidade. Deu mais confiança. Porque é aquela história, né? Eu lembro que desde garotinho a gente escutava, não pode falhar, né? Não pode falhar. E hoje o não pode falhar tem uma ajudinha, né? Quando precisa. Que é importante, é útil, justamente para preservar a saúde emocional no encontro. Sim. O que não pode, e foi o que aconteceu há uns 10 anos atrás, e que hoje a gente está revendo muito isso, quando surgiu o Viagra, por exemplo, eu pensei, nunca mais vou atender um homem com disfunção sexual. Vai lá, toma a pirulinha e funciona. Foi um engano muito grande, viu, Gustavo? Porque funcionava, a performance era mantida, sim, mas o link com a parte emocional, sim, não era feito. E que isso que é uma coisa que também é uma dúvida que a gente sempre tem, né? Porque esse link tem muito a ver com a libido que a pessoa vai mantendo durante o tempo. Com o desejo que essa pessoa tem em relação a todos os aspectos da vida. Porque sexo é aquilo que acontece na cama. Mas sexualidade é uma coisa muito mais ampla, sabe, sim, Gustavo? Sim. E se eu não vivo bem a minha sexualidade, eu não vou viver bem a minha vida sexual. Sim. Era o que eu falei anteriormente sobre as pessoas que não têm parceria. O que é sexualidade? É uma relação de prazer com o novo, com aquilo que me alimenta, com a arte, com a cultura, com o esporte. Você está falando de qualidade de vida. Sim. Qualidade de vida é altamente erótico. Sim. Eu tenho um estímulo para. Márcia, você tá louca? Está dizendo que isso é igual ao sexo? Sim. O prazer que me dá em me cuidar, em ter uma qualidade de vida, sim, não é diferente do prazer sexual. Sim, é aquela história. A sexualidade começa com o espelho de casa, né? Você acordar, olhar para o espelho e falar, eu quero estar bem, eu quero ficar melhor, eu quero estar até atraente, né, para o mundo externo e para mim. Para mim, né? Se eu me amo, se eu me gosto, aliás, tem uma música dos anos 70, bem precursora disso, eu me amo. Sim. Se eu estou bem comigo, eu vou estar bem aos olhos do outro, a relação de atração vai acontecer, e desta atração, o desejo, o encontro sexual é fatal, vai ser uma consequência. O que nós viemos vivendo, e não é uma crítica ao sexo sem compromisso, só que é um sexo fisiológico, dá aquele prazer fugaz, momentâneo, é bom, é muito bom. Sexo pelo sexo é muito bom. O sexo com sentido na minha vida fica muito melhor, porque potencializa. E aí, quando você fala de sexualidade na terceira idade, o grande diferencial não é a performance, é aquele sexo ter sentido na minha vida. Se é o velhinho com a velhinha
que tem uma intimidade. O que é intimidade? É ficar nu? Nós andamos na praia quase nus e não somos íntimos uns dos outros. Intimidade é ter identificação, é o olho no olho, ter lembranças em comum, ter objetivos em comum. Isso é altamente erótico. E o que é erótico desperta o desejo sexual. Tá, sem a pílulazinha, vai ser igual quando eu tinha 20 anos? Não, com certeza não. Porque o rapaz de 20 anos e o homem de 60 vão atravessar a rua em ritmos diferentes, não vão? Mas vão chegar no mesmo lugar. Mas vão chegar no mesmo lugar. O que pode chegar. Na vida sexual é isso que acontece. Sim. E se tem uma disfunção por conta de uma intercorrência de saúde que pode acontecer, são raras as intercorrências que afetam a sexualidade. 90%, sendo bem boazinha, são de fundo emocional. Sim. Ah, já estou velho, isso não é mais para mim, a minha barriga, a mulher, as minhas rugas, que homem vai me querer com tanta top model, estimulando eroticamente os homens? Mas o que estimula o eros é essa intimidade, essa identificação que a troca proporciona. Sim, como você colocou, o primeiro impacto, lógico, das coisas é o que você está vendo. Mas o que segura realmente essa relação de erotismo é o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro tá aqui. Tá aqui pode passar o tempo que for que vai continuar vivo. Exatamente. E parece história de Poliana, conta da carochinha. Ah, como um casal casado há 40 anos sente atração um pelo outro. Sente atração pelo que eles construíram juntos. Sim. Isso é altamente positivo. Sim. Desde que, olha, Saint-Exupéry, que é um escritor que foi meio que relegado, porque era das misses burras, elas só citavam Saint-Exupéry, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Amar não é olhar um nos olhos do outro, mas ambos na mesma direção. E isso a gente trabalha com o casal jovem, que tem problemas sexuais, assim como o idoso que na rotina perdeu um pouco o rumo. Sim. A questão do Saint-Exupéry tem que tirar o Pequeno Príncipe da literatura dele e pegar o resto. Bom, o programa vai ficando por aqui nesse bloco, mas a gente já volta daqui a pouco após o breve intervalo. Até lá! Estamos voltando com o programa 40+. Hoje temos como nossa entrevistada a psicóloga Márcia Tic, falando sobre a sexualidade na terceira idade. Márcia, a gente estava conversando aqui sobre alguns aspectos sobre o que é o erotismo, de onde que começa realmente essa centelha que acaba levando ao fogo da paixão, né? Mas hoje a gente vê realmente situações que são um pouco diferentes. A gente tem situações em que a gente vê pessoas da terceira idade se relacionando com pessoas da terceira idade, às vezes novos relacionamentos, às vezes relacionamentos antigos que são diariamente reavaliados e reatados, né? Como nós temos, às vezes, situações de idades com uma diferença grande, né? É diferente o jeito de se relacionar que esse tipo de casal mais novo com uma pessoa mais velha tem? Ou amor é amor e não se fala mais nisso? Não é bem assim. Eu dou muito valor, eu venho falando, vou repetindo, mas cada momento de uma maneira diferente. Tem que dar espaço para o sentido da relação. Se um homem mais velho namora uma garota de 25 anos, porque ele quer se autoafirmar através dela, olha como eu sou potente, eu tenho essa garota, essa beleza, o sentido daquela relação é muito fútil, é muito fugaz, não vai dentro do âmago daquele homem. Uhum. E realmente vai estar fadado a não dar certo. Sim. Agora,
a diferença de idade não é problema se o sentido da relação for o mesmo. Hoje nós vivemos, Gustavo, uma época de diversidades, em todos os sentidos, de idade, sexual, de aceitação de toda e qualquer diferença, desde que a vivência dessa diferença vai acrescentar na minha vida. Lógico. Então, por exemplo, você disse que se de repente essa pessoa que é mais velha, de repente está com uma pessoa mais nova, às vezes existe sim, claro, uma relação Uma sintonia, verdadeira, exatamente. porque às vezes as ideias são as mesmas, o jeito de encarar a vida é a mesma e aquilo já é a liga do casal. É a liga do casal, você está entendendo? Agora, se eu tenho um homem jovem para eu dizer que olha como eu estou poderosa, ou uma mulher jovenzinha para eu exibir para os meus amigos que estão lá nos seus casamentos de 40 anos, você percebe que é frágil? Sim, A sintonia, ela é para o exterior, sim. Ela não é para o interior. Não resolve a questão. Não me resolve a vida, não me acrescenta. Sim. Agora, que tem jovens e idosos, jovens e idosas, teve uma peça de teatro maravilhosa, que eu não vou lembrar o nome agora, de um homem jovem com uma mulher idosa, uma história de amor plena, mas o amor ultrapassa o carnal, apesar de dar uma liga sexual. Sim. É de alma, é de propósito de vida, isso é muito importante, sabe? Agora, dar sentido para tudo que a gente vive, você vai trabalhar. Eu vou trabalhar porque eu quero ganhar dinheiro? Não, eu vou trabalhar porque eu tenho o objetivo de curar, porque eu quero ver a alegria do resultado no rosto do meu paciente. Sim. É o sentido do teu trabalho. Sim. Sem isso para te mover, o trabalho pelo dinheiro perde o sentido. Assim é o amor. Isso é uma coisa que realmente a gente vê que o jovem, né, muito jovem de hoje, realmente a gente vê que algumas coisas, eu não sei se isso é verdadeiro, mas a impressão que a gente tem hoje do jovem é que durante pelo menos uma boa parte da vida dele de adulto jovem, ele não quer muito, em muitos casos, se comprometer do ponto de vista de relacionamento com alguma coisa mais séria. Lógico, tem as exceções, mas a regra é... Não, tem os limites, os opostos, né? Ou a paixão de matar, sim, ou fica na superficialidade. Sim, e talvez seja um pouco por causa disso, que talvez só quando realmente o jovem alcança o mínimo de maturidade, e para uns acontece talvez aos 20, outros aos 30, outros talvez só aos 40. Outros aos 60. Que ele começa a entender realmente o que é a sexualidade, qual o papel realmente do sexo, do ponto de vista carnal, mas que aquilo não para ali, que tem uma continuidade, e a continuidade às vezes é mais importante do que só a parte material. Tem que ter um comprometimento. Né? E com isso eu não quero... extrair a possibilidade. Hoje, os jovens namoram tendo vida sexual. Sim. E eu não estou, de maneira nenhuma, anulando essa experiência. Pelo contrário, desde que eu tenha um comprometimento com aquele sexo. Sim. Se é um sexo fugaz, que ele seja acompanhado de cuidados, de respeito pelo outro, sim, pelo corpo do outro, pelo corpo do outro ou da outra. E se eu tenho esse respeito, mesmo que seja uma relação de uma noite, eu estou dando sentido. Sim, sim. Aquela noite foi vivida, mas teve um sentido naquele momento. Outro dia, muito recente, acho que semana passada, tenho um neto de 13 anos, bem curioso, para não dizer outra coisa, que encheu meu carro de garotos e quando estavam todos no carro, vó, fala de sexo pra gente. Mas ele queria alguma coisa mais picante. Gente, foi tão gostosa e prazerosa aquela viagem de automóvel, quando eu tive a possibilidade de falar para um bando de meninos de 13 anos desse comprometimento com o seu corpo. Sim. Não é diferente do que eu falaria para um homem de 60 anos que está perdido na sua vida sexual, porque também aparece isso. Sim, sim. E, por exemplo, no idoso, na terceira idade mesmo, o que você acha que mais conta para esses relacionamentos ou começarem ou se manterem? Né? Que eu acho que tão difícil quanto começar, hoje em dia é difícil manter. Né? Realmente, acho que começar é mais difícil, viu, Gustavo? Nos 60 para frente. Por quê? Primeiro que nós temos uma internet
que o homem de 60 anos, por conta daquelas histórias que você mesmo reportou no começo da nossa entrevista, da nossa conversa, vai ficando mais velho, e então aproveita enquanto é novo. Tem um livro aí, cruel, o sexo depois dos 60, em aniversário de 60 anos, davam para os homens, você abria o livro, eram as páginas em branco. Tem crueldade maior do que essa? E que mensagem subliminar a sociedade está passando para esse homem. Sim. Então, para começar, tem medo. E a mulher também tem medo, porque a mulher aprendeu que a menopausa zera a vida sexual dela. E hoje nós sabemos que não. Sim. Que o estímulo sexual independe daqueles hormônios que cessaram na menopausa. Sim. O estímulo é o outro, é esse que nós acabamos de falar. Então, o que eu ia te dizendo é o seguinte, o começar é mais difícil porque se satisfaz. Eu brinco, antes era no escurinho do cinema, agora é no escurinho do quarto, na tela do computador. Sim, sim. Sites de sexo, conversas apimentadas e uma satisfação momentânea, pronto, eu já dei. Já dei de mim o que eu podia nesse momento. Tanto é que a gente vê que as mulheres acordaram antes que os homens. Você vai em eventos culturais, viagens, tem muito mais mulher madura do que homem. Sim. E as pessoas perguntam, não falta homem? Não falta. Eles só estão precisando saber, isso que nós estamos falando no seu programa, que tem luz no fim do túnel. Saiam de casa, vão buscar. É o primeiro passo para um tratamento, para marcar uma cirurgia. Não é problemático o primeiro momento? Sim. Aceitação. Né? Aceitação. E o medo, será que eu consigo? Sim. Vai que você consegue. Tem um ditado chinês que diz que se você não achar ostra no mar, mergulha mais fundo que a pérola está lá. Vai achar. Vai achar. Então, qual seria o conselho? Sai, vai, busca. Se falhar, vai aprender com a falha. Mas hoje ninguém falha. Sim. Porque o resultado não é a performance. O resultado é o prazer do encontro. Sim. Bom, vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para o último bloco do programa 40 a mais. Até já. Estamos voltando com o programa 40 a mais. Hoje temos como nossa entrevistada a psicóloga Márcia Ticchi, falando sobre sexualidade e relacionamentos na terceira idade. Márcia, a gente estava falando um pouquinho sobre o relacionamento de idosos na terceira idade, né? Como que é a reação das famílias em geral quando tem lá uma pessoa que era viúva ou mesmo que estava solitária e encontra uma outra pessoa e resolve daqui para frente fazer uma relação nova? Então, você parte do princípio que aquela primeira etapa já passou, que é a coragem de buscar alguém achando que merece continuar a viver, a ter um companheiro ou uma companheira para dividir, senão fica aquela imagem do sogro e da sogra, ou do viúvo, ou do divorciado infeliz. Realmente, as famílias acabam estranhando, é uma pessoa nova num ambiente já solidificado, o ambiente familiar. Então, precisa ter, sim, muita sensibilidade, muito tato e a pessoa que se encaixe, sem esquecer que a minha família, a família do outro já estão constituídas. Sim. E integrar alguém 100% nesse espaço é querer impor uma situação. Sim. Tem que ter o meio termo, tem que ter o jogo de cintura. Não deixa de ser uma relação também social. Sim. Também social. E todas as relações merecem esse olhar social, do respeito, do limite do outro. Você não vai pôr
induzir um filho que perdeu seu pai a aceitar um companheiro da mãe 100% integrado naquela família. Lógico. Eu acho que é você violentar a família. Então, tem que ter o equilíbrio. E também tem que ter a consciência de que este pai ou esta mãe, esse viúvo, essa viúva, tem que ter espaço para continuar a sua vida afetivo, sexual, amorosa e social. Sim. Uma última pergunta que ficou na minha cabeça aqui. Você acha que essa parte justamente dos sonhos, das novas realizações, até dos novos relacionamentos, isso é uma coisa que você vê que geralmente pessoas que vão por esse caminho para a qualidade de vida depois dos 60, com novas experiências de vida, isso alimenta a cabeça, alimenta o cérebro de maneira... Essas pessoas têm mais vivacidade, ou seja, elas ficam mais tempo ativas e mais tempo com uma vida social normal? Sim, por quê? Porque elas estão tendo prazer no seu dia a dia. Sim. E uma pessoa que tem prazer na sua vida, ela mostra isso para o outro e o outro se conecta com ela, estando casado ou sendo um novo relacionamento. É bem essa a questão, o cerne da questão é esse. Quando eu me amo, quando eu cuido de mim, quando eu tenho prazer de ser eu, quando eu estou curiosa pela vida, quando eu cultivo a minha vida com criatividade, eu vou estar sempre viva. Ninguém vai se apaixonar por um morto-vivo. Sim. Isso é verdade. O outro vivo atrai. Precisa ter alguma coisa para chamar a atenção. Exatamente. Bom, a conversa está ótima e, infelizmente, o nosso tempo acabou sendo curto. O que é motivo para chamar a Márcia para mais um programa, né? Vai ser um prazer, Gustavo. Eu acho que fica como mensagem que ame a você para poder amar aos próximos, amar uma pessoa que você conheça depois de uma certa idade, mesmo que você já não tenha mais 18 anos de idade, e que sempre é hora de amar. Amar é ser amado e estar junto com uma pessoa que realmente te complete. Bom, acho que o programa 40 Mais fica por aqui. O programa de hoje foi um programa que eu tenho certeza que foi um tema que muita gente em casa queria saber mais coisas. Com certeza eu agradeço a presença da Márcia e teremos você de volta aqui no programa, Márcia. Quando você quiser, foi um prazer. O programa 40 Mais acaba por aqui, voltamos no próximo sábado. Até lá!